Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês e comentar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no mês de junho de 2023. Bom, gente, de um modo geral, junho foi um mês muito bom de leituras. Eu consegui dar andamento a algumas leituras grandes que eu tô fazendo. Ainda não as finalizei, então não vou mostrar ainda no vídeo de hoje. Mas vocês viram que teve vários livros menorzinhos que eu finalizei em junho. E eu vou mostrar todos pra vocês agora. Só queria lembrar vocês de deixar um joinha pra mim, que sempre me ajuda muito. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também de agradecer a todo mundo que se lembra de usar o meu link na hora de comprar na Amazon. Nós, produtores de conteúdo, de vez em quando temos algum link de afiliado da Amazon que nos ajuda bastante a manter o canal. E a ideia é a seguinte: se você quiser adquirir qualquer produto pela Amazon, inclusive livros, esses livros que eu recomendo aqui no vídeo para vocês, basta você clicar no link que fica sempre no box de descrição. Se quiser, salva esse link nos seus favoritos. E você sempre pode entrar com ele e comprar, porque entrando por ele você não se prejudica, você não paga nada mais por isso, e você ajuda quem estiver produzindo conteúdo, o dono daquele link. Porque a Amazon acaba direcionando uma parte da venda, como se fosse uma pequena comissão, para a pessoa que indicou o link, tá bom? Então essa é uma maneira simples de ajudar o canal e de manter aqui a produção de vídeos de forma gratuita para vocês, certo? Vamos então aos livros. Eu quero começar mostrando para vocês esse que foi uma surpresa para mim, o livro A Terra dos Mil Povos, de Cacauerá Jecupé, História Indígena do Brasil contada por um índio, da editora Peirópolis. O autor, Cacauerá Mberá Jecupé, nasceu em São Paulo, foi iniciado na cultura guarani, mas também é descendente de outras etnias indígenas, e ele se apresenta como Tchucarramãe, um guerreiro sem armas, é isso que significa essa palavra. Espero que eu tenha falado certo. E ele começa esse livro esclarecendo o que é índio, e destacando as diversas nações, as diversas línguas que existem entre os povos indígenas brasileiros, mas também apontando alguns aspectos em comum que existem entre esses povos. Então, por exemplo, esse grande respeito à ancestralidade e ao conhecimento passado de geração em geração. Então, essa reverência e celebração dos ancestrais. Também ao fato de que praticamente todas elas têm ou desenvolvem a sua cultura a partir de uma conexão muito íntima com a natureza. E depois dessa apresentação no livro, o Cacauerá Jecupé mergulha numa grande mistura de gêneros literários. E eu descobri isso assim recentemente. Eu sei que para muita gente pode até parecer meio óbvio, mas há pouco tempo foi que eu realmente entendi, ou melhor, consegui organizar na minha cabeça essa coisa de que os livros escritos por pessoas indígenas raramente se encaixam em um gênero literário só. Em muitas obras de literatura indígena é difícil a gente conseguir identificar ou reduzir o livro a um único gênero. E é o caso aqui. Então tem elementos de memória pessoal, memória coletiva, tem relato pessoal do autor, tem cosmologia de alguns povos, tipo essas narrativas míticas. Não é poesia, mas tem aspectos poéticos aqui de vez em quando, e traz diversos aspectos da história e da filosofia de alguns povos indígenas. Ele se debruça sobre aspectos arqueológicos, cosmológicos, linguísticos. E olha só o projeto gráfico, que bacana. Ele também sempre tem, ele tem várias subdivisões, e ele sempre traz esses desenhos, que são grafismos, né? Olha só que bonito. E é claro que esse livro me causou um certo estranhamento, no melhor sentido possível, porque quando eu penso, sobre uma história dos povos indígenas, eu fui acostumada a pensar numa história nos moldes acadêmicos, nos moldes universitários brasileiros, que seguem ali uma linha, entre aspas, ocidental, mais técnica. É assim que eu espero que se faça a historiografia. E esse livro, como eu disse, ele foge desses padrões. Tudo bem, na verdade, eu não esperava que esse livro fosse uma historiografia acadêmica, mas ainda assim me causou esse susto, porque o texto ele não é linear. O Descartes chora, né?
Ele é um tanto quanto labiríntico, um pouco circular às vezes. Eu acho que tem um pouco a ver com a maneira de pensar desses povos indígenas. Tem muitos elementos espirituais, entre aspas também mitológicos, com os quais eu não estou acostumada. E por isso eu sinto que eu fiz só uma primeira leitura, uma leitura inspecional, assim. Li de uma forma geral, fiz anotações, fiz marcações, sublinhei tudo, mas eu sinto que para eu realmente compreender o que está dito aqui, ou pelo menos uma parte do que está dito aqui, eu preciso fazer pelo menos mais uma releitura, mas provavelmente mais de uma. E mesmo assim, achei muito bacana a experiência de leitura desse livro. A parte que ele vai falando sobre arqueologia é sensacional. Ele explica conceitos e processos básicos dessa ciência que é a arqueologia. Ele vai mostrando de uma maneira muito palpável, muito prática, a diversidade dos povos indígenas que habitavam o Brasil desde milhares de anos atrás até hoje, cada um em uma localização diferente, com tecnologias diferentes uma da outra, múltiplas características físicas, econômicas, enfim. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, porque a gente consegue realmente visualizar de um jeito concreto essa diversidade. Muitas vezes nós falamos na diversidade indígena de um jeito mais abstrato, né? De um jeito generalizante também. E aqui o Kaká Jecopé vai falando, esse povo que habitava tal região se organizava desse jeito. E esse outro povo que habitava essa outra região se organizava desse outro jeito. Então, assim, eu recomendo muito para quem é professora, para quem é professor de história, de filosofia, de literatura, né, de língua portuguesa, de um modo geral. Ele fala muito sobre as línguas indígenas aqui. Então, eu acho que é um livro riquíssimo para quem quer olhar a história por um outro prisma, por um outro ponto de vista, que é um ponto de vista não europeu. E, além disso, uma nova maneira de escrever história, que não é a historiografia acadêmica com a qual quem se formou em história está mais acostumado. E, em segundo lugar, porque é um material riquíssimo para a sala de aula. Eu sei que a maioria dos professores no Brasil não tem muito acesso a material sobre isso, não conhece os povos indígenas. E, como eu disse, aqui ele traz exemplos muito concretos e de forma multifacetada. E, além disso, aqui o Kaká constrói uma linha do tempo, né, uma cronologia, na verdade, ano a ano, desde 1500, destacando alguns acontecimentos que o autor considera principais na história dos povos indígenas no Brasil. E também no final do livro tem uma lista com pequenas biografias sobre alguns dos principais líderes indígenas brasileiros. Então aqui, por exemplo, Ailton Krenak, Mário Juruna, Raoni, Álvaro Tucano, Sônia Guajajara, Joênia Wapichana e assim por diante. Então eu recomendo demais esse livro, ele é muito diferente e ele exige da gente uma abertura na hora de ler, mas vale muito a pena. E eu li para o mês de junho, no Piquenique Literário, o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz, pela Companhia das Letras. A Eliana Alves Cruz é uma autora do Rio de Janeiro, ela é jornalista. Eu acho que o livro mais conhecido dela é o Água de Barrela, eu já li, achei muito bom, mas o meu favorito dela é O Crime do Cais do Valongo. É um livro policial que se passa no Rio de Janeiro do século XIX e mescla é um livro sobre crime, né, um livro policial, mas cuja investigação vai se enredar também em questões ligadas à escravidão, ligadas à cultura desses negros que chegavam de vários lugares da África para o Brasil. E eu achei essa ideia dela muito original e o livro é bem desenvolvido. O Crime do Cais do Valongo. Esse aqui, Solitária, se passa no Brasil contemporâneo, então é na nossa época, e conta a história de uma família formada principalmente por duas mulheres, Eunice e Mabel. A dona Eunice é a mãe, que é empregada doméstica de uma família riquíssima, que vive numa cobertura, e a Mabel é a filha da dona Eunice. Esse livro está dividido em duas partes, na verdade tem 3, mas a terceira é bem mais curtinha. A primeira parte é narrada pela Mabel, pela filha, que vai contar sobre a infância dela como a filha da empregada doméstica de uma família muito rica,
e várias situações pelas quais ela passou, que incluem muitas violências, tá? Então, exploração laboral, racismo, classismo, humilhações, desvalorização e esse tipo de coisa. E a Mabel é uma moça muito consciente das injustiças sofridas por ela, pela mãe, pela família, pelos amigos. Ela é muito atenta a essas violências todas que eles estão sofrendo. E a segunda parte é contada pela Dona Eunice, a mãe da Mabel, revisitando esses acontecimentos que a Mabel narra na primeira parte. E, claro, acrescentando o ponto de vista dela, contando outras coisas além do que a Mabel já contou também. Então acaba se formando um caleidoscópio, né, que vai se complementando. A visão de uma complementa a visão de outra. E para mim ficou muito marcado, assim, uma questão de um cansaço geracional, principalmente por parte da Mabel. E o que eu tô chamando de cansaço geracional? Nem sei se existe, tá? Esse termo. Mas é que a Mabel sente uma exaustão e até uma raiva por ver a família dela, por muitas gerações, sofrer tanto com essa exploração de trabalho, com o racismo, né, com a pobreza de um modo geral, com as humilhações, com várias violências e com esse trabalho infinito e que nunca dá uma recompensa, né? E quanto à linguagem, o livro é muito tranquilo de ler, ele é bem objetivo, realmente não achei nenhuma dificuldade nas palavras, no tipo de texto, na maneira que o texto está estruturado. Inclusive é tão fluido que eu li metade do livro em um dia, assim, e eu não costumo fazer isso. Eu sou uma pessoa que vou lendo aos pouquinhos, eu leio, sei lá, 30 páginas por dia no máximo. E metade desse livro, que eu li em um dia, foram 72 páginas. Então, só para vocês terem uma noção quão rápida é a leitura, apesar desses temas todos, né, que nos atingem, assim, que nos fazem ter que digerir um pouco tudo que está sendo escrito. Mas eu queria dar um destaque para os nomes dos capítulos que a Eliana Alves Cruz bolou. Os nomes dos capítulos, vou ler alguns para vocês. Quintal, cozinha, escritório, portaria, salão de festas, portão, calçada, escadas, banheirinho, quarto de despejo, salinha, área de serviço, laje, quarto de empregada e assim por diante. Então os nomes dos capítulos são os nomes dos lugares onde a cena que ela vai narrar vai passar. E é muito interessante a gente ver que a partir desses cenários em que elas estão interagindo, né, em que a ação está acontecendo, nós conseguimos perceber os lugares que essas mulheres podem, entre aspas, né, podem ocupar a partir do ponto de vista da sociedade, dos patrões, etc. Então, os lugares geográficos e os lugares sociais também, tá tudo interligado aí, no sentido de que essas mulheres têm quase um destino marcado, se depender da sociedade, de serem serviçais que devem ser exploradas a qualquer custo. E para sair desse lugar é um esforço gigantesco, porque tá tudo indo contra essa vontade pessoal de sair desse lugar de serviçal, né? Mas enfim, eu gostei bastante da leitura, eu dei 4 de 5 estrelas, e infelizmente eu não pude ir na discussão do piquenique literário, fiquei meio doente, meio resfriada, ainda tô um pouquinho entupida, não sei se tá dando pra ouvir aí na minha voz, mas eu queria muito ter ouvido o que o pessoal achou do livro também, que eu gostei bastante. É muito bom a gente poder ler as histórias de um ponto de vista que por muito tempo a gente não teve acesso, né? Então fica a dica aí pra vocês, Solitária, livrão, nacional contemporâneo, que bota a gente pra pensar em um monte de coisas. E aí no mês de junho eu também li um livro, que na verdade é um conto em formato de livro, e que foi resultado de financiamento coletivo da editora Bandeirola. É o livro O Êxtase Derradeiro da Vampira de Osasco, de Daniela Funes, pela editora Bandeirola, como eu disse. E eu tô de olho nessa coleção curta Bandeirola, que são esses livrinhos menores, pequenos, noveletas, contos, que tem uma pegada um pouco mais informal, e eu geralmente preciso disso para intercalar com outras leituras mais pesadas, e que são de autoras e autores que eu não conhecia, pelo menos, são coisas um pouco inovadoras, sabe? E eu gostei muito. Então, esse conto foi escrito pela Daniela Funes, que é uma mulher trans, formada em publicidade e propaganda pela USP,
Atriz também, ela é muito ligada em teatro, já escreveu alguns textos dramáticos, né? Textos de teatro mesmo. E esse conto, ou talvez uma novela, não sei direito aí a classificação, tem no total 69 páginas. Ele é pequenininho em tamanho também, parece um livro de bolso. E essas 69 páginas incluem, no começo, uma entrevista que a autora deu pro Duda Falcão, falando um pouco sobre o livro. Aliás, eu deixei a entrevista para ler por último, porque eu vi que talvez pudesse revelar alguma coisa sobre a história. Então eu recomendo, se vocês forem ler esse daqui, deixarem essa entrevista pro final também. Inclusive, eu não sei se ele está à venda na Amazon. Se não estiver, eu vou deixar o link para a Editora Bandeirola aí embaixo no box de descrição, para vocês darem uma olhadinha e para quem quiser adquirir. E é um livro que mistura alguns elementos do gênero policial com ficção científica. Aliás, eu diria que é mais um conto de ficção científica do que policial, tá? Acho que a ficção científica realmente é um elemento, ou é o gênero predominante aqui no livro. E a história é a seguinte: a gente tá em Osasco, que é uma cidade ali nos arredores da cidade de São Paulo, no século 23, e a cidade foi devastada por algum tipo de catástrofe, que a gente não sabe qual foi exatamente, e se tornou apenas um resquício daquilo que já foi um dia. Então, por exemplo, não tem mais luz elétrica à vontade, a luz elétrica existe, mas ela é bem racionada, as ruas estão muito esvaziadas de pessoas, quase ninguém você vê na rua, as pessoas que você vê às vezes estão disputando restos de comida e coisas assim. E a nossa protagonista chama-se Morgan. Ela é uma síndica de um prédio. Esse prédio também tá meio aos pedaços, assim. Mas é porque agora no Brasil não existe mais um governo centralizado. Então cada bairro tem um síndico como governante, vamos dizer, um administrador daquela pequena região. E a Morgan é essa líder comunitária, que é bastante fechada, é meio solitária, assim, e é muito eficiente no trabalho que ela faz. E a gente é jogado na história num momento em que algumas pessoas do bairro sumiram, desapareceram. E a Morgan recebe uma denúncia, a delegacia de polícia recebe uma denúncia e chama a Morgan para investigar, de que esse desaparecimento está ligado diretamente com uma mulher de um bairro vizinho, só que é um bairro bem mais rico do que o da Morgan, e essa mulher seria uma vampira, e ela seria a responsável por esses desaparecimentos todos. E a Morgan, então, vai mergulhar nessa cidade pós-apocalíptica e tentar investigar quem é essa vampira, o que está acontecendo. Eu gostei muito da escrita da Daniela, achei imersiva, descritiva na medida certa. A história foi por um caminho um pouco diferente do que eu estava esperando, mas foi legal, fez sentido como um todo e eu achei que ficou bem amarradinho. Mas fiquem avisados que não é um livro de ação, tá bom? Tem muito mais diálogo, reflexão do que cenas em que acontece um monte de coisa. Ele fala bastante, por exemplo, sobre mortalidade e imortalidade. E aí tem uma revelação ali no meio da história que faz com que o vampirismo fique em segundo plano. Eu não vou contar o que é, porque eu acho que vale a pena descobrir sozinhos. Mas é uma revelação surpreendente. Eu gostei muito dessa leitura e, pra mim, um livro escrito por uma autora brasileira que se passa no Brasil, né? Essa ambientação no Brasil, pra mim, é sempre um ponto positivo. Eu gosto de ler histórias de ficção científica, histórias de fantasia que se passem no Brasil, sabe? E achei um texto bastante original e muito bem escrito. Então, parabéns, Daniela. Tô esperando mais contos ou mais textos seus. E vou ficar de olho também nas campanhas de financiamento coletivo da Editora Bandeirola. Inclusive, olha que bonitinho. A autora me mandou autografado com um desenho e veio com marcador e tudo. Muito legal. Fiz a releitura de um livro que eu amo, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, pela editora Dublinense. É um livro pequenininho também, tanto em número de páginas, quanto em tamanho, quanto em letra. Ele é bem fácil de ler. E eu li junto com os meus alunos. Foi o último livro do Clube do Livro lá da escola, antes das férias. O Afonso Cruz é um autor português, então o texto tem uma escrita lusitana. Os meus alunos às vezes estranharam um pouco, mas eles acharam que mesmo assim dava para ler, pelo contexto você conseguia entender esses termos que às vezes para nós brasileiros não são tão familiares. Eu adoro a linguagem do Afonso Cruz e eu acho essa história fantástica. Para quem ainda não ouviu falar, esse livro fala sobre uma sociedade em que tudo
Absolutamente tudo é quantificado, é numérico, é medido de forma ligada a dinheiro, por exemplo. E eu sei que parece muito com a nossa sociedade, mas é que aqui nesse livro isso fica exacerbado, sabe? Então, só para vocês verem o primeiro parágrafo do livro. Abre aspas. Hoje comi 30 gramas de espinafres. O quilo custa 2,30 €. É fazer as contas. Precisamos de 30 cêntimos por dia para ter alguma vitamina K, diz um estudo. O pai exerceu 20 gramas de força na porta da cozinha e disse muito alto, antes de nos deixar na cara, 1 ou 2 miligramas de saliva, ou beijos, se quiserem ser poéticos. Crescimento e prosperidade. E eu respondi na mesma moeda. Então todas as expressões linguísticas são ligadas a dinheiro, ou a comércio, ou a quantidade. E eu acho magnífico que o Afonso Cruz, ele não descreve a sociedade. A gente entende como a sociedade funciona a partir dessa maneira que ele narra, assim, a partir das expressões que os personagens usam, a partir das reflexões que essa protagonista, narradora, vai nos contando, porque a gente conhece essa história a partir dos olhos de uma menina que tem lá uma família, o pai, a mãe, um irmão e ela. E nessa sociedade, os artistas, de um modo geral, são considerados como se fossem bichinhos de estimação. É, aliás, muito engraçada a maneira que o Afonso Cruz vai descrevendo os poetas, os artistas plásticos, os escultores, porque realmente são termos que a gente usa para bichinhos de estimação. E num determinado dia, essa menina pede, lá no jantar de família, ela pede para eles comprarem um poeta. Por isso o título, né? Vamos comprar um poeta. E a família aceita. Só que a partir do momento que o poeta entra na casa deles, o poeta começa meio que sutilmente, assim, só fazendo poesia, ele começa a mexer com a cabeça desses membros familiares. E cada um reage de um jeito. É muito interessante ver o desenvolvimento da história aqui que o Afonso Cruz faz. Porque tem gente que é atingida de um jeito muito revolucionário, assim, muito subversivo. Tem gente que é atingida de uma forma negativa e fica mais reativo em relação ao trabalho do poeta. Mas é muito, muito, muito legal essa história. Curta, fácil de ler, divertida, crítica, reflexiva, tudo ao mesmo tempo. Então, se você ainda não leu Vamos Comprar um Poeta, leia, que você não vai se arrepender. Também peguei para ler em junho o livro Silêncio, 12 Histórias Universais sobre a Morte, de Ilan Brenman e de Heidi Strecker, pela Companhia das Letras. Esse livro faz um passeio por várias culturas ao redor do mundo e vai contar pra gente, ou vai recontar, vai adaptar um pouco, algumas histórias relacionadas à morte em várias dessas culturas. Então, por exemplo, a gente tem um reconto da epopeia de Gilgamesh, que é um mito fundador lá na Mesopotâmia antiga. Vai trazer histórias de Maui, da Polinésia. Tem uma passagem sobre Krishna, do Mahabharata, que é da Índia. Um conto de Ísis, do Antigo Egito. Tem histórias do Japão, de indígenas brasileiros. Tem um conto aqui do povo Caingangue. Tem também dos celtas, dos maias, dos Inuit e assim por diante. E esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte se chama A Busca da Imortalidade, a segunda, Amores que Nunca Morrem, e a terceira, Morte e Renascimento. E a proposta desse livro, por que os autores resolveram montar esse compilado de histórias do mundo todo? Para tentar naturalizar a discussão sobre a morte, né, que é um tema tabu para muitos de nós, a gente não gosta de falar a respeito, mas que é um tema, talvez seja o tema mais natural que existe, porque todo mundo vai passar por isso, seja com a nossa própria morte, seja tendo que lidar com a morte de outras pessoas, né? Então essas histórias ajudam a gente a pensar sobre a morte, a conversar sobre isso e a entender quão universal é essa experiência. E eu resolvi pegar esse livro em junho porque eu gravei um vídeo pra vocês, aliás, 2 vídeos, com uma lista de livros sobre morte e luto. E esse é um dos que eu indico. Embora quando eu gravei o vídeo eu ainda não tinha lido esse livro, mas aqui fica o comentário mais completo, eu gostei bastante da proposta. E esse vídeo eu ainda não publiquei, mas em breve ele estará publicado. E quando estiver publicado é só vocês buscarem aí livros sobre luto e morte.
E se eu lembrar, eu coloco aqui também no box de descrição do vídeo, nos cards, para vocês darem uma olhadinha, porque eu acho um tema fascinante. Eu também acabei pegando um audiolivro para escutar, que foi o livro A Pediatra, da Andrea Del Fuego, pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras disponibilizou para os parceiros um audiobook para que nós escolhêssemos, e eu escolhi A Pediatra, que já ouvi bastantes elogios por aí, e estava curiosa para saber sobre essa personagem tão odiada, eu acho. O livro é narrado pela própria autora, Andrea Del Fuego, e conta a história da Cecília. Aliás, ele é narrado em primeira pessoa pela Cecília, que é essa mulher de meia idade, que é uma pediatra, mas ela fala abertamente que ela é pediatra não por amor à profissão, por amor às crianças. Ela é pediatra meio que por conveniência. O pai dela já era pediatra, ainda é, e já tinha um consultório, e ela seguiu na mesma linha do pai por ser confortável. Ela já teria um consultório garantido ali. E a gente vai acompanhando os pensamentos da Cecília, que não tem filtro nenhum. Ela diz pro leitor tudo o que ela pensa, a impaciência que ela sente, o cansaço, o tédio profundo. Eu acho que isso é muito marcante na Cecília. Ela é muito entediada e ela sente um certo vazio ali na vida dela. E a história vai se alternando entre alguns episódios. Então tem, por exemplo, o envolvimento dela com o Celso, que é um homem casado. Ela fala também da rotina dela como pediatra neonatal. Aí, nesse caso, a gente tem vários termos técnicos da área da medicina, né? Ela vai descrevendo os pacientes, as doenças que os pacientes dela têm, os procedimentos que ela toma. E tem também uma parte que ela mostra muita desconfiança e muito rancor em relação a alguns profissionais que ela considera, assim, despreparados, picaretas, né? Como se enganassem as gestantes. Profissionais mais ligados a partos humanizados e que na maioria dos casos ali estão guiados por aspectos místicos, transcendentais e que relegam a ciência para um segundo plano. Ela fica muito irritada com isso. E para mim a única coisa inesperada no livro, e na verdade para mim foi o que deu um tempero nesse livro, foi que a Cecília se apaixona por um personagem altamente improvável, que a faz questionar todas essas convicções, essas certezas que ela tem. Os capítulos são curtos, as frases também são curtas, a linguagem é bem seca, bem direta, e eu gostei de escutar esse audiolivro, mas eu acho que o estilo de escrita, e também o estilo, né, de narração, portanto, é um pouco monótono, e não no sentido de ser chato, monótono no sentido de ter um tom só, sabe, de não ter muita variação ao longo da história. Então eu achei um livro com um tom só, sem grandes sobressaltos, mas eu gostei do caminho que a Andrea Del Fuego tomou a partir desse encantamento da Cecília por esse outro personagem. E aí eu não vou falar mais nada, só vou agradecer a Companhia das Letras por ter disponibilizado essa possibilidade de ouvir A Pediatra no audiolivro. Eu gostei muito da experiência. Aliás, eu tô gostando muito dos audiolivros. Vou ver se logo escuto mais algum, trago aqui pra vocês, claro. E se vocês tiverem alguma dica de audiolivro, por favor, deixa aí no box de descrição, que eu tô gostando demais dessa experiência. E também li em junho O Patriarcado do Salário, da Silvia Federici, pela editora Boitempo, traduzido pela Essi Regina Candiani. Este livro estava na minha lista dos 40 livros de não ficção para ler antes dos 40. A Silvia Federici é uma autora italiana que escreve muito sobre feminismo, a situação das mulheres. Dela, o livro Caliban e a Bruxa, também Mulheres e Caças Bruxas. Ela tem uma pesquisa extensa, bem profunda, sobre esse processo de caça às bruxas. E são livros que eu amo, amo, amo. Acho as teses dela muito interessantes. Já ouvi críticas a essas teses de pessoas que são muito mais especialistas nesses temas do que eu. Então eu respeito essas críticas a Silvia Federici, mas pessoalmente eu acho teses muito inovadoras. Eu acho que podem ter furos nessas teses, mas eu acho extremamente originais e bem argumentadas, sabe? E esse livro é a reunião de 7 artigos, 7 textos ou ensaios que foram escritos pela Silvia Federici de 1975 para frente, e que tem como temas principais o marxismo e o feminismo.
ela vai pensar e expor algumas críticas que ela tem à teoria marxiana e a relação entre marxismo e feminismo, e vai tentar superar um pouco essa divisão, essa ruptura entre um e outro. Um primeiro ponto importante aqui no livro, para mim, o mais inovador e fundamental de todos, é que ela considera que o Marx, quando fez a análise do capitalismo, se focou somente no trabalho industrial e acabou se esquecendo ou negligenciando os trabalhos de reprodução da vida e da força de trabalho, que são muito mais socialmente delegados às mulheres. Então, o trabalho doméstico, totalmente invisibilizado, desvalorizado socialmente, mas que é o trabalho que sustenta todo o resto, né, que permite que a vida aconteça, e também o cuidado com os filhos, que não é nada mais, nada menos do que a geração de mão de obra. O segundo ponto de atenção aqui para a autora é entender como centrais no conceito de luta de classes as divisões ou os recortes que o Marx não fez na obra dele. Então, questões de gênero, questões de raça, mas também ela aborda alguns pontos interessantes sobre recortes geopolíticos. Então, ela fala sobre as mulheres camponesas na América Latina, por exemplo. Ela aponta o quanto o capitalismo construiu o seu poder, a sua riqueza, em cima da exploração colonial de outros territórios, que não os do norte global. Né? O capitalismo construiu esse poder se apropriando em grande parte de conhecimentos e de riqueza produzidos por países periféricos, colonizados e não capitalistas. E o terceiro ponto é que ela considera que o Marx subestimou o papel destruidor em termos ambientais do capitalismo. Ele analisou apenas a indústria como um trabalho necessário, então se esquecendo desses outros trabalhos que não podem ser inteiramente mecanizados, trabalhos que envolvem questões emocionais, interacionais, como cuidar e educar crianças e jovens, por exemplo, e como esse desenvolvimento industrial sem freio não necessariamente é somente benéfico, principalmente pensando em relações sociais, como a gente acabou de falar, e no meio ambiente. Então, acho que esses são as três linhas mestras aqui desses 7 textos. E uma coisa que eu gosto muito nos livros da Silvia Federici é que ela expõe com uma clareza, assim, sério, é quase uma transparência, quais são as teses, então quais são as ideias que ela vai defender, quais são os argumentos que ela está usando para construir essa tese, quais são as premissas, quais são as conclusões. É muito fácil de você identificar aqui nos livros dela esses argumentos. Por isso também é fácil de criticá-los, né? Porque eles estão muito expostos, assim, é muito fácil você saber que aquilo é um argumento, que aquilo é uma premissa, que aquilo é uma conclusão. Lendo a introdução, você já entende aqui quais são as teses principais dela, quais são os pontos de partida dela, quais são os referenciais teóricos principais que ela vai usar, e ela faz isso em todos os textos, não só na introdução. Como acontece com frequência em livros que são reuniões de textos, né, reuniões de artigos, chega uma hora que os raciocínios dela começam a se repetir. Pode ficar um pouco cansativo, mas, assim, na minha opinião, não foi o caso, porque o livro é curto, então quando começa a ficar um pouco repetitivo, ele já acaba, e essa repetição serviu para me ajudar a consolidar na minha cabeça esses argumentos e teses principais. E como todos os outros livros da Silvia Federici que eu já li, precisarei reler esse, já marquei bastante com flags, já sublinhei, fiz anotaçõezinhas, mas os livros dela trazem muitos raciocínios densos, muitas informações valiosas e que requerem digestão, sabe? Requerem atenção. Então eu estou considerando essa que eu fiz uma primeira leitura, e aí algum dia eu volto aqui para esse livro para tentar aprofundar um pouco mais naquilo que eu acho que eu já entendi superficialmente. Então essas foram as incríveis leituras do mês de junho de 2023, espero que vocês tenham gostado. Tem para todos os gostos, né? Teve livro que tem mitologia, nacional contemporâneo, história indígena, ficção científica, livro mais teórico, que foi o da Silvia Federici. Então me conta aí nos comentários qual desses livros mais te interessou, se você já leu algum deles. E de novo, não esquece de deixar um joinha pra mim, que me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!